Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco menor, e peço a compreensão de vocês que eu estou aperfeiçoando um pouco a nossa abordagem, né? A nossa metodologia nesse percurso, ciente também que estamos todos aprendendo, né? Tendo em vista as necessidades que estão colocadas por essa forma, né, de construção das nossas aulas, de construção da nossa atividade, mas eu vou continuar insistindo nessas pequenas aulas expositivas para que a gente tenha uma certa reflexão, para que não fique muito dependente de uma leitura isolada de vocês em relação a materiais com conteúdo que eu poderia colocar como textos, né? Então acho que essa abordagem, a explicação ela é importante, mas eu vou sempre fazer um esforço para reduzir o tamanho e tentar ser o mais objetivo possível e também compreensível para vocês. Hoje a gente vai começar a trabalhar um conceito importante para a sociologia, que é o conceito de trabalho. É importante também colocar que o conceito de trabalho ele é muito vinculado ao campo de estudo, à área do conhecimento que a gente identifica como economia, né? Então, os fenômenos econômicos, o trabalho é uma das dimensões dos fenômenos econômicos, e como a economia é um fenômeno social, é objeto também de reflexão da sociologia, né? A gente vai entender e observar o trabalho porque o trabalho ele ainda é, nos tempos atuais, um dos importantes ou dos mais importantes ou o mais importante fator de desenvolvimento econômico. O trabalho, de modo geral, historicamente, ele se relaciona e define a relação do homem com a natureza, na maneira que o homem transforma a natureza, da maneira que o homem produz os seus recursos necessários para a sua sobrevivência. Então, como as relações de trabalho e o próprio trabalho ele atravessa a história humana, né, desde os primórdios, desde a pré-história, como um fator importante, primordial para a sobrevivência. Então eu vou tentar aqui brevemente considerar com vocês a ideia de trabalho e quais são as implicações que isso traz para nós do ponto de vista sociológico, né? Então, ao longo da história, diversos grupos humanos, diversos indivíduos, para garantir a sua sobrevivência, tiveram que, através do trabalho, construir os recursos ou obter os recursos necessários para garantir a sua sobrevivência. É através da história, né, que os seres humanos precisaram utilizar de diversos, né, e diferentes meios físicos para garantir a manutenção, a permanência da vida, da sua sobrevivência desses grupos humanos, né? Essa luta pela sobrevivência sempre se deu nos diversos tempos e períodos históricos, numa luta, vamos dizer assim, não necessariamente contra a natureza, mas com a natureza no sentido de obtenção desses recursos, né? E a obtenção desses recursos para manutenção da sobrevivência, seja no plano individual, seja no plano coletivo, de grupos sociais e sociedade, sempre exigiu dos seres humanos um nível de organização do modo que essa sociedade obtinha esses recursos, né? Então a organização em torno da sobrevivência, né, de forma, vamos pensar lá nos primórdios, era necessário muitas vezes para caçar os grandes animais, né, animais que garantiriam a sobrevivência e a alimentação desses grupos sociais, era importante uma certa organização coletiva, uma divisão dentro desses grupos do trabalho. Se a gente for olhar as sociedades indígenas hoje, até os dias atuais, existe ao longo do tempo uma divisão da atribuição. As mulheres cuidam da agricultura, os homens da caça. Isso é claro que é uma simplificação, mas essa divisão ela sempre foi necessária como forma e meio de garantia da sobrevivência desses grupos sociais. Então a organização do trabalho uma característica muito vinculada aos processos de luta pela sobrevivência na história humana. Os seres humanos ao longo da história sempre, e as diversas sociedades, os diversos grupos sociais ao longo da história, sempre foram marcados por uma forma de organização do trabalho, por uma forma de organização da produção como maneira de sobrevivência. Isso nos permite também refletir sobre um aspecto que eu acho que é importante,
que essa abordagem do ponto de vista de história do trabalho ou de análise sobre esse conceito de do trabalho sempre foi uma abordagem importante como forma de compreensão dos fenômenos sociológicos e também dos fenômenos dos processos históricos. Muitas das sociedades, a abordagem a partir dessa perspectiva, vamos dizer assim, econômica, ela sempre foi uma maneira muito utilizada, apropriada pelos pesquisadores, pelos historiadores, também pelos sociólogos, como forma de definir, de caracterizar essas sociedades, esses grupos sociais ao longo do tempo. Então, considerando aqui rapidamente, a gente tem diversas fases: regime escravista, regime feudal, ou outros momentos, como antes da agricultura, em que as sociedades eram marcadas somente pela caça e por um certo extrativismo, depois do surgimento da agricultura. Então, essas questões sempre foram analisadas e observadas como forma de identificação dessas sociedades ao longo do tempo. Então, isso é uma abordagem econômica e a gente vai estar trabalhando em torno disso, e eu já estou concluindo para não me alongar. Então, a gente pode dizer que ao longo da história só foi possível a formação de grupos sociais e de sociedades complexas com o desenvolvimento dessas formas de organização em torno do trabalho. Podemos dizer, sem risco de errar, que só foi possível a formação de sociedades e sobretudo, sociedades complexas, porque em alguma medida essas sociedades, os seres humanos, foram, vamos dizer, progredindo no sentido de aperfeiçoamento dessa organização da sua produção e cada vez mais diminuindo a sua dependência, a sua necessidade em relação à natureza, aumentando seus índices de produtividade e garantindo maior disponibilidade de recursos necessários para a sua sobrevivência. Então, isso é uma característica importante que marca a história e que permite a gente fazer uma abordagem da história das civilizações, da história das sociedades e dos grupos sociais e humanos ao longo do tempo. Uma forma de definir, então, essas sociedades ao longo da história é o conceito de modo de produção, né? Historicamente, cada sociedade ela é marcada por um modo de produzir. O que seria um modo de produção? É a maneira que as diversas sociedades se organizam para a sua própria sobrevivência. Então, todo modo de produção ele detém determinadas características que diferenciam ou permitem diferenciar essa sociedade no tempo e no espaço. Por exemplo, a gente tem civilizações, ou sociedade, melhor dizendo, sociedades que seguem o modo de produção capitalista, dentro da lógica de mercado, de produção, de relação com a natureza, que são característicos do modo de produção capitalista, e sociedades ainda, vamos pensar sociedades indígenas, para ter um exemplo mais imediato, que não estão seguindo os parâmetros de uma economia de mercado, de uma economia capitalista, né? Então, esses modos de produção e essas diferenças, né, permitem a gente também diferenciar, uma das características, uma das dimensões, não a única, poderia ser uma abordagem cultural, social por outros elementos, né, mas o modo econômico é uma maneira de distinguir essa sociedade. E o modo de produção, de modo geral, ele se caracteriza em 3 dimensões. No nível econômico, que é de fato a maneira que o homem produz e se organiza para produzir. No nível jurídico-político, o que eu quero dizer com isso? Que simultaneamente esse modo de produção ele tem essas 3 dimensões. Se tem um nível específico da economia, da produção e da organização do trabalho e da produção e da divisão do trabalho, tem um nível jurídico que é legal, que define regras, que define leis, e política, de relações de poder e de autoridade, que mantém essa dimensão econômica funcionando. Essas dimensões elas estão interligadas, elas interagem. Para que as pessoas, por exemplo, produzam, elas seguem determinadas leis que estão presentes na sociedade, que são mantidas graças ao poder político, ao poder de polícia, ao poder do Estado, ao papel do Estado, por exemplo. Então, para que a gente tenha um exemplo,
A produção na sociedade capitalista, ela funciona a partir da propriedade privada. A propriedade privada, ela é mantida e respaldada por um conjunto de leis que prevêem e que legitimam a existência da propriedade privada. Da mesma forma, se a gente quiser questionar a propriedade de alguém, ocupar a terra de alguém, digamos, o Estado, através do poder de polícia, através da lei, busca garantir a propriedade e a posse dessa propriedade em relação ao proprietário, por parte do proprietário. Então, para além da dimensão econômica em si, existe uma dimensão jurídica política, e a outra é a dimensão ideológica. Ideológica é o conjunto de ideias que tornam esse funcionamento entre a dimensão do nível econômico, jurídico e política aceitável, ou seja, um conjunto de ideias que legitimam essa ordem, que fazem com que as pessoas acreditem que essa ordem é natural e necessária, que é importante. Então, por exemplo, ideologias como riqueza, ideologias como meritocracia, isso tudo eu vou entrar mais especificamente na próxima aula. Mas são ideias e valores em torno da economia de mercado, em torno da economia capitalista. Em outros momentos, por exemplo, no regime escravagista, no período escravista do modo de produção, as pessoas naturalizavam e acreditavam que era natural e tinha um conjunto de ideias que legitimavam a escravidão de outras pessoas. Por exemplo, a ideia de inferioridade dos africanos num determinado momento. Essas ideias estavam em torno da ausência de alma dos africanos, por isso a escravidão africana vigorou durante um momento e justificado por ideias, sobretudo religiosas. Num outro momento, quando a gente pega o período imperialista e as formas de produção e do capitalismo que estavam vinculados ao período imperialista colonial, era a inferioridade racial. Então todo cientificismo e as teorias raciais de inferioridade, de hierarquias raciais, de acordo com as características étnico-raciais, elas justificavam a dominação dessas pessoas e desses territórios. Então, eu vou passar um exercício, eu gravei esse vídeo, espero que eu tenha sido claro. Naquilo que eu não fui claro, vocês podem tirar dúvida comigo ali através da plataforma. Eu já estou corrigindo os exercícios que já foram entregues e vou passar uma outra atividade bem pequena para vocês, que é um processo de pesquisa sobre os diversos modos de produção ao longo da história. Não precisa ser um longo texto, é um texto pequeno, e aguardo o retorno de vocês aí para a gente continuar os nossos encontros. Todo mundo aí se cuide, se cuidem, né? Espero que vocês se cuidem, estejam bem, mantenham os cuidados em relação à quarentena, e a gente vai superar esse momento aí. Falou, grande abraço, pessoal.